Terceiro estado, reis fora, imposto que é alto e sempre piora. O clero e a nobreza tem toda isenção. O rei tem os três poderes na mão. É divina a origem do trono. Não tem constituição. O estado sou eu. Olá, gente, boa noite. Gravando vídeo à noite mais uma vez. Vamos iniciar nossa aula. Iniciei cantando esse trecho, que na verdade é uma paródia da música Esse Cara Sou Eu, cantado pelo Roberto Carlos, todo mundo sabe, mas a música Esse Cara Sou Eu é cantada pelo Roberto Carlos, mas essa paródia eu retirei do canal Curso Enem Gratuito, cantado pelo professor Felipe, professor de História lá do canal, e eu achei interessante para a gente iniciar a aula. Por quê? Porque hoje nós vamos dar continuidade, falando um pouco, né? A gente parou na crise do feudalismo, e hoje nós vamos falar sobre estados modernos. Vamos falar algumas características do estado moderno, como começou, alguns principais monarcas. Nós vamos começar na abordagem. Então, peço que vocês, quem puder acompanhar no livro de história, abra na página 28 do livro de vocês. Deixa eu pegar aqui. Página 28. Olha só. O poder quase absoluto. Página 28. A partir da página 28, esse tema sobre o poder absoluto, absolutismo na França, depois absolutismo na Inglaterra, o que é que nós podemos perceber? Lá, anteriormente, quando nós estudamos as causas da crise do feudalismo, quais foram as causas da crise do feudalismo? Fome, miséria, as cruzadas, vários tipos de revolta, a peste negra, que a gente até discutiu um pouco. Passei até um link de um vídeo para vocês, espero que vocês tenham assistido. Quem não assistiu, corre lá e assiste. O surgimento de uma nova classe, a burguesia, o renascimento comercial e urbano, entre outros fatores, mas esses mais se destacam como a crise do sistema feudal, fatores que levaram o sistema feudal ao declínio. Tá, professor, mas o que é que isso tem a ver com estados modernos? Tem tudo a ver, porque desse ponto de partida é o que vai originar, desencadear no estado moderno. Por exemplo, não sei se vocês vão lembrar também, quando eu falei que nessa fase finalzinha aí da Idade Média, quando o feudalismo estava em crise, os senhores feudais, eles acabaram por perder um pouco da sua autoridade, podemos dizer. O seu poder, também, de certa forma, ele começou a se fragmentar. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um período conturbado de revoltas, de vários conflitos religiosos, reforma protestante, e estava assim, muitos conflitos nesse período. Então, os pensadores da época, eles começaram a pensar na seguinte hipótese, que era necessário um governo forte, centralizado, que colocasse fim nesse caos, né, que a Europa estava vivendo no momento. Então, alguns pensadores se destacaram nessa fase, nós vamos já falar sobre eles, ficaram conhecidos como teóricos do absolutismo, e passaram a defender a autoridade do rei. Não sei se vocês lembram no dia que eu coloquei no quadro, os tópicos, né? Como eu faço na aula, eu faço aqui também. E eu coloquei lá a definição de Estado. O que seria o Estado? O Estado é o poder ou instituição separado da sociedade, portador dos direitos e das leis, dotado do direito do uso da força se necessário. Quando a gente fala desse poder ou instituição separada da sociedade, dotado do uso da força, o que é que nos remete? O que é que vocês lembram desse poder que faz uso até da força separado da sociedade? O que é que você traz à sua memória? A figura do monarca, a figura do rei.
Ele representava o Estado, ele em si era o Estado. Então a gente parte para uma próxima característica, né, do Estado moderno. No caso, o absolutismo monárquico. Professor, o que foi esse absolutismo monárquico? Absoluto, ou seja, tudo concentrado ali nas mãos do rei, do monarca. O poder absoluto significa, gente, todos os poderes concentrados na mão do rei. O rei fazia o que bem entendia, mandava, desmandava, ele tinha plena autoridade para isso, ele contava com o apoio do exército para fazer sua proteção, podemos dizer, para fortificar sua autoridade. Ele contava com esse apoio do exército, ele contava com o apoio também da burguesia e da nobreza. Por que ele contava com o apoio da burguesia e da nobreza? Ele apoiava, gente. Ele apoiava tanto a burguesia quanto a nobreza. E dessa forma o rei foi muito esperto, o monarca, a figura do monarca. A partir do momento que ele apoia a nobreza e a burguesia, nós podemos dizer também que ele acaba ali, tipo, matando dois coelhos com a cajadada só. Ele acaba tendo um certo equilíbrio para essas duas classes. Ele consegue manter ali, né, fazer uma média, mas para a população mesmo mais pobre, né, campesinato, outros tipos de trabalhadores, a baixa burguesia, não estavam tão satisfeitos com esse poder absoluto do rei. Teve alguns teóricos nesse período que surgiram, falei para vocês, pensadores, eles ficaram conhecidos como teóricos do absolutismo e passaram a defender a autoridade do rei, o poder dele inquestionável e divino. Eu anotei no quadro para vocês e volto a citar novamente, por isso não vou me aprofundar, vou só citar os teóricos. Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean Bodin e Jacques Bossuet. Nós fizemos até uma atividade a respeito do que defendiam esses teóricos, a gente chegou a fazer correção e discutir em sala, por isso não vou me aprofundar sobre eles. Mas voltando ao papel do rei, como eu havia falado anteriormente, ele fazia o uso da força, contava com o apoio da nobreza, contava com o apoio do exército, da burguesia, tudo isso para tentar manter o seu equilíbrio. No campo econômico, o monarca ele adotou uma prática comercial, podemos dizer assim, uma prática comercial financeira que ficou conhecido, né, na época como mercantilismo. Alguns teóricos também vão defender que seria, no caso, a primeira fase do capitalismo, mas isso é um outro debate. O que a gente precisa compreender é que o primeiro país, teve alguns países, né? Mas o primeiro país a adotar um modelo de Estado moderno foi Portugal. Após Portugal, nós vamos ter Portugal, Espanha, França e Inglaterra. E eu não sei se vocês vão lembrar, mais uma vez eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa sobre Luís XIV, lembra aí Luís XIV, e também sobre Elizabeth I. Vou mostrar aqui para vocês. Luís XIV, este senhor aqui, ó, vocês não fizeram a pesquisa, mas eu fiz. E Elizabeth I, tá aí para vocês. A gente fez essa pesquisa que eu mostrei para vocês naquela época que a gente estava discutindo o assunto. Eu ia levar e fazer a leitura para vocês direitinho sobre a biografia deles. Acho que vocês lembram quando eu pedi que vocês pesquisassem a biografia deles. Por quê? Porque quando eu chegasse nesse ponto dessa aula de hoje, no caso absolutismo, francês e inglês, eu queria que vocês já estivessem bem cientes a respeito quem foi Luís XIV e também quem foi Elizabeth I.
Lá no livro de vocês tem textos sobre o absolutismo francês, inglês. Vou me aprofundar muito precisamente, mas vou falar algumas coisas principais que a gente precisa discutir. Em relação ao absolutismo francês, tudo começou com a vitória da França sobre a Inglaterra lá na Guerra dos 100 Anos, que foi de 1337 a 1453. E o absolutismo na Inglaterra, né, o absolutismo inglês, ele começa basicamente após a Guerra das Duas Rosas, de 1455 a 1485. Tá, mas voltando para o absolutismo francês. De todos os reis, os monarcas que a gente pode destacar, lembra que eu falei para vocês que o mais lembrado, que mais assim marcou na história mesmo, foi o Luís XIV. Gente, o Luís XIV ele ficou conhecido como o Rei Sol. Ele acreditava que ele tinha um brilho como o do Sol, né, que os outros planetas, assim como girava em torno do Sol também, todo mundo ali na França, todas as questões tinham que girar em torno dele. Tanto que ele até formulou a seguinte frase: o Estado sou eu. Lembra que a gente cantou no início? Estado sou eu, o Estado sou eu. O que ele quis dizer com essa frase? Marcou na história. Até hoje, se você pesquisar, vai na internet, pesquisa questões de Enem, de vestibulares aí das faculdades anteriormente, cai essa questão. O Estado sou eu. Ele estava querendo definir com essa frase o seu poder absoluto sobre toda a França, a sua autonomia. Ele se tornou rei muito cedo. Ele foi coroado, na verdade, a partir dos 4 anos de idade. Seu pai faleceu e ele foi coroado como rei. Na França, ele se destacou por adotar o absolutismo mesmo. A rigor, ele tomou várias medidas, ele perseguiu os protestantes e em 1664 ele mandou construir o Palácio de Versalhes. Gente, o Palácio de Versalhes, até hoje, meu Deus do céu, muito famoso. Agora, vou citar para vocês algumas curiosidades sobre o Palácio de Versalhes e vocês vão entender por que o Luís XIV se destacou tanto no absolutismo francês. Olha só, fiz aqui umas anotações. O Palácio de Versalhes, ele tinha 700 quartos, tá? 67 escadas, tinha 352 chaminés, 2.153 janelas, 12.000 lareiras, 700 hectares e 51,210 metros quadrados de área. Gente, que absurdo! Talvez vocês estejam se perguntando, mas, professor, para que todo esse absurdo de castelo? Olha só, gente, naquela época, como é que eu posso dizer para vocês? Um palácio, a grandiosidade do palácio, o tamanho do palácio, a grandiosidade, números de quarto, de escada, de janela, tudo isso implicava o quê? Na grandeza do rei, do monarca. A população olhava para aquele castelo, nossa, que grandiosidade, que coisa. Nossa, não conseguia às vezes nem imaginar onde ia terminar, onde que começavam as dimensões e onde terminavam. Por quê? Porque esse tamanho do castelo, as suas medidas, tudo, na verdade simbolizava também a grandiosidade do rei e o poder do rei. Então, Luís XIV queria ser visto assim, queria que as pessoas olhassem para o castelo de Versalhes e imaginassem, nossa, tão grandioso, então Luís XIV também é assim. Embora, gente, alguns historiadores vai definir que, na verdade, essa visão grandiosa de Luís XIV ser visto como um grande rei, como um grande monarca com poderes absolutos, na verdade, alguns historiadores vão dizer que era bem contrário. Alguns historiadores vão dizer que Luís XIV ele era careca, ele usava peruca para disfarçar a sua calvície. Outro detalhe, ele era baixinho, tá? Ele tinha mais ou menos, parece que 1,60 de altura.
e ele usava sapatos de salto alto para poder compensar a sua altura. Então, careca, baixinho. E fora que alguns historiadores vão dizer que ele tinha um fedor insuportável, um mau cheiro insuportável. E sobre o fedor a gente não pode nem reclamar nada, porque a gente já discutiu sobre a questão dos banhos, né, dos costumes na Idade Média, basicamente uma ou duas vezes por ano. Alguns historiadores vão dizer que Luís XIV só tomava banho quando os médicos mandavam ele tomar banho. Fora isso, ele não tomava banho, não. Essa questão a gente já debateu muito sobre os banhos e a higiene na Idade Média. Enfim, além dele levar o absolutismo a rigor na França, ele também contribui muito para o desenvolvimento das artes e das ciências. Então, ele, na verdade, ele foi um grande monarca. É claro que após o término, após a sua morte, enfim, a França estava, assim, economicamente, não estava muito bem, podemos dizer. Mas, por outro lado, ele teve grandes feitos e o Palácio de Versalhes, até hoje, um monumento incrível para ser lembrado dentro da história. Então, por aí a gente fica algumas características do absolutismo francês. Se vocês quiserem se aprofundar mais, na página 30, vai falar sobre os monarcas que antecederam o Luís XIV, mas eu quis focar nele porque, para mim, né, e para a maioria dos historiadores, ele é o principal dentro do absolutismo francês, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Lá na Inglaterra, já falei para vocês, tudo começa com a Guerra das Duas Rosas, e eu quero destacar a rainha Elizabeth I. Tá, professora, quem foi Elizabeth I? Bom, ela foi filha do rei Henrique VIII e a sua segunda esposa, conhecida como Ana Bolena. Filha de Henrique VIII e Ana Bolena, ela, né, podemos dizer assim, alguns a consideravam meio que bastardinha, tal, por ser filha do segundo casamento do Luís VIII. Teve várias questões que eu não vou me aprofundar, mas depois, se vocês quiserem realmente pesquisar, a biografia dela é bem interessante. O fato é que ela não chegou ao poder tão facilmente como o Luís XIV. Ela, quando chegou ao poder, ela já estava na vida adulta, ela só chegou ao poder depois da morte dos seus irmãos, que foi o Eduardo VI e a Maria I. Somente quando eles morreram, ela pôde ascender ao trono. E quando ela chegou ao poder, também ela levou o absolutismo realmente a rigor. Se lá Luís XIV ele perseguiu os protestantes, a Elizabeth I, ela vai ser ao contrário, ela vai perseguir os católicos, e ela teve uma criação protestante, né, por causa do seu pai, também era protestante. Seu pai teve questões com a Igreja Católica no passado, não vou me aprofundar, mas como eu digo, vai na biografia dela, que é bem interessante. E devido à sua criação protestante, ela, quando chega ao poder, ela cria a Igreja Anglicana, ou a Igreja da Inglaterra, que até hoje também é famosíssima na Inglaterra, como um símbolo, podemos dizer, do absolutismo da Elizabeth I. Então, ela vai perseguir os católicos, ela vai desenvolver o comércio e a indústria, ela também vai incentivar o renascimento das artes, e ela teve grandes e grandes feitos dentro da Inglaterra. A gente sempre pode apontar como características desse absolutismo inglês, depois se vocês forem se aprofundar, mas principalmente a questão religiosa. Não só no inglês, como no francês, brigas entre protestantes e católicos. Eu peço até que depois vocês pesquisem mesmo a biografia dos dois, estudem direitinho a fundo o absolutismo francês, inglês, vocês vão ver que as questões religiosas, elas sempre tiveram presente dentro desse assunto, desse contexto do absolutismo. Por que será que as questões religiosas sempre foram pertinentes, né, dentro do absolutismo? Deixo a interrogação aí para vocês. E para encerrar essa aula,
Ah, sim, um outro detalhe. Lá em cima, quando eu falei para vocês que o rei ele adotou como medidas econômicas, a doutrina econômica conhecida como mercantilismo, eu não vou me aprofundar no mercantilismo agora, faz parte do conteúdo da nossa próxima aula, que também tem a ver com as grandes navegações, e lá eu vou explicar, detalhar melhor quais as características do mercantilismo, bem direitinho, que tem mais a ver na frente, se insere mais dentro da explicação da próxima aula, que é sobre as grandes navegações. E para fechar essa aula, vamos relembrar as características do Estado moderno, para vocês fixarem aí, tá bom? Um só poder, um só exército, autoridade soberana do rei para todo o território e administração unificada, e a criação do sistema burocrático. Mas, resumindo tudo de tudo mesmo, o poder era centralizado, poder absoluto na mão do monarca, ele que mandava e desmandava. Certinho, gente? Então, até a nossa próxima aula.